Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço, da sua prevenção, do seu diagnóstico e do seu tratamento. Eu sou Gustavo Schwartzman, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. O câncer de cabeça e pescoço é um dos tumores mais passíveis de prevenção que nós temos, porque ele está comumente associado a hábitos que são modificáveis, por exemplo, o tabagismo e o etilismo, que são grandes responsáveis pelos cânceres de boca, de laringe, de faringe, e nós temos o vírus do HPV como outro principal vilão. O vírus do HPV ele pode ser prevenido através de proteção nas relações sexuais, e aqui para câncer de garganta a gente fala de principalmente exposição através de sexo oral, e nós temos a vacina do HPV, que é a principal ferramenta para a gente prevenir esse tipo de câncer. E é muito importante que a vacina seja administrada antes do início de qualquer atividade sexual, porque é aí que a gente tem a maior prevenção. Então, nos crianças e adolescentes, é fundamental que a gente vacine, porque você diminui drasticamente o câncer associado a esse tipo de vírus. A vacina ela pode ser administrada para pacientes, para pessoas até 45 anos de idade, ela é segura. Claro que quanto antes melhor, mas ao longo da vida você pode ser exposto a diferentes cepas do vírus. Então, se você foi exposta a uma, tomou a vacina, você talvez se proteja contra outra possível exposição. Então, aqui 90% dos casos são associados à cepa HPV 16, que está contemplada na nossa vacina disponível aqui. Então é muito importante, primeiro, fazer a prevenção para que um diagnóstico nunca surja. Uma vez que a gente teve os fatores de risco, ou às vezes não sabemos, porque o vírus HPV é silencioso, é muito importante que nos atentemos aos sintomas, porque não existe um bom exame de rastreamento de câncer de boca, de laringe, de garganta, de rinofaringe e assim por diante. Então os sintomas são fundamentais. Boa parte deles envolvem a localização onde ele está. Por exemplo, um câncer de língua vai dar uma afta na boca, uma ferida na língua, na boca, na gengiva que não cicatriza. Então, se você se depara com uma ferida que não cicatriza, busque atenção, seja do seu dentista, seja de um otorrino, seja de um cirurgião de cabeça e pescoço, para poder avaliar essa lesão e ver se ela precisa ser biopsiada, que é o método para você chegar ao diagnóstico definitivo. Por outro lado, se o tumor está na região da garganta, a gente vai ter sintomas associados à deglutição, dificuldade para engolir, dor para engolir, emagrecimento porque não está conseguindo comer. Se o câncer se origina na laringe, a gente vai ter sintomas associados à fonação. Então, rouquidão, às vezes um barulho esquisito na respiração, como se tivesse alguma coisa bloqueando. Se o tumor está na nasofaringe ou rinofaringe, a gente pode ter sintomas associados a uma sensação de que o ouvido está cheio, de uma dor importante lá no fundo da cabeça e às vezes alterações no olho que podem vir um pouquinho para frente. Em todos esses casos, a gente pode ter a primeira apresentação como gânglios, linfonodos na região cervical. Os linfonodos são a primeira via de disseminação de todos esses cânceres e, na verdade, essa disseminação é muito comum. Então, às vezes, a gente pega o diagnóstico com um caroço que foi crescendo e não diminuiu. Uma amidalite que dá um gânglio inchado, depois que você trata com antibiótico, deve reduzir. Então, se um caroço não reduz, ele precisa ser investigado com uma punção. Para quando a gente tem o diagnóstico estabelecido, nós temos que estadiar, ver onde mais essa doença está. Então, a gente lança a mão de exames como tomografias, ressonâncias e ou o PET-CT. E a gente chega num estadiamento final, se é uma doença estágio 1, 2, 3 ou 4, para planejar o tratamento de forma mais adequada. O tratamento para a doença que não espalhou, que está retida ou ao lugar onde ele nasceu ou aos gânglios, envolve comumente cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Às vezes uma modalidade só, às vezes duas e às vezes precisa das três. Então nós precisamos avaliar caso a caso para saber se é um paciente que tem um tumor pequeno, cuja uma ressecção cirúrgica vai ser suficiente, se há algum fator de risco naquela peça final no anátomo patológico que justifique a adição de uma radioterapia, ou mesmo se a quimioterapia deve ser administrada concomitantemente com a radioterapia, para reduzir ainda mais o risco da recidiva. Em alguns casos, a gente não vai fazer a cirurgia, porque a cirurgia seria muito mórbida. Você vai ter que tirar uma porção muito grande da língua, você vai precisar fazer uma cirurgia que vai terminar com uma traqueostomia, uma gastrostomia definitiva, e muitas vezes isso vai ser ruim para o paciente lá na frente, porque vai afetar muito a sua qualidade de vida. Então, nesses casos, a gente considera, em vez de fazer a cirurgia, fazer a radioterapia na sua forma definitiva. Às vezes, também lançando mão da quimioterapia junto com a rádio,
para reduzir o risco dessa recidiva. Hoje também nós temos biomarcadores para tentar estabelecer se o tratamento precisa ser mais ou menos agressivo, e o status do HPV é muito importante. Tumores HPV positivos têm um prognóstico melhor e por vezes podem ser tratados de forma menos agressiva. Mas mesmo assim, tudo que envolve essa região acaba sendo difícil para o paciente. Então o que eu sempre digo é, no curto prazo vai ser difícil, independente da modalidade que a gente escolha. Mas com a intenção de que esse paciente saia curado, esses efeitos colaterais de curto prazo vão se justificar. E podem haver algumas sequelas, principalmente relacionadas à salivação, à deglutição, a paladar, mas a maior parte dos pacientes consegue viver uma boa vida depois do tratamento, curados da sua doença. Em casos mais avançados, quando o tratamento com cirurgia nem radioterapia é passível, seja porque o tumor é muito grande ou porque existe metástase em alguma parte do corpo, a gente lança a mão de um biomarcador chamado PDL1. O PDL1 é um marcador para imunoterapia, e quanto mais alto o seu score, maior a chance da imunoterapia funcionar. Então a gente pode usar a imunoterapia sozinha, se o biomarcador for muito alto, se o PDL1 for elevado, ou combinar a imunoterapia com a quimioterapia, se o score for baixo. A imunoterapia aumenta bastante a chance de um paciente, mesmo com doença metastática, ter uma sobrevida, e em alguns casos eu já tive pacientes que entraram em remissão e a doença nunca mais voltou. A imunoterapia não funciona quando a expressão de PDL1 é negativa. Então, nesses casos, a gente acaba usando apenas quimioterapia, que são situações um pouquinho mais difíceis, mas que tem coisas novas em estudos que podem ser promissoras para o futuro. Então, esses são os cânceres que a gente chama de carcinomas espinocelulares, os mais comuns dessa região de cabeça e pescoço. Existem tumores mais raros, por exemplo, cânceres de glândulas salivares, que vão exigir uma avaliação muito minuciosa, porque são cânceres bastante raros e com vários subtipos diferentes, que é muito importante a opinião de uma pessoa especialista no assunto. Esse é mais ou menos o panorama geral de um câncer de cabeça e pescoço. Cada caso tem uma variação, uma apresentação distinta, então essas orientações elas não valem para um caso específico, e sim de forma geral. E é muito importante que o paciente seja avaliado por todos os membros dessas equipes multidisciplinar, cirurgião, oncologista, radioterapeuta, para que possa ser decidido em conjunto o que é melhor para aquele paciente individual. O cuidado ao longo da jornada desse paciente também é muito importante, porque o tratamento pode ser muito agressivo. Então é importante que a sua equipe médica esteja bastante presente e ativa e disponível para as intercorrências que podem surgir decorrentes dos tratamentos. Para qualquer dúvida adicional, os telefones de contato da clínica estão à disposição e posso tirar algumas dúvidas nos comentários. Se vocês gostaram desse conteúdo e gostariam de ver outros conteúdos parecidos, deixem um curtir e se inscrevam no nosso canal.